Hora das novidades da política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite, você, telespectador do Itararé Notícias. Desde o início dessa crise do coronavírus, várias medidas estão sendo tomadas no âmbito do poder público para tentar agilizar, desburocratizar as ações que visam ao enfrentamento do coronavírus. E isso passou, em algum momento, pela decretação do estado de calamidade pública em várias cidades da Paraíba. Na verdade, mais de 200 das 223 cidades paraibanas estão em situações emergenciais. Essa celeridade para a providência de medidas administrativas requer um cuidado redobrado por parte dos tribunais de contas para que efetivamente essa momentânea simplificação não permita derivação dos objetivos que a ensejaram, que a propiciaram essa desburocratização emergencial. O conselheiro Fábio Túlio Nogueiras, que é membro do Tribunal de Contas da Paraíba, falou sobre como o TCE vem monitorando essa situação emergencial. É óbvio que essa atuação mais contemplativa, mais colaborativa, mais pedagógica dos tribunais de contas não deixará impunes aqueles gestores que não se comportarem à altura das suas responsabilidades. Aliás, nós já estamos atuando, já através de medidas cautelar, já determinamos a suspensão de procedimentos licitatórios, já determinamos a abertura de procedimentos de auditoria, de tomadas de contas em face de indícios de corrupção, de sobrepreço, de dano ao erário, enfim. Os órgãos de controle estão mais do que nunca atentos à aplicação dos recursos públicos neste, repito, difícil momento porque passa o Brasil e o mundo como um todo. Além de conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba, Fábio Nogueira também é presidente da Atricom, que é a associação que congrega os tribunais de contas de todo o país. E na qualidade de presidente dessa entidade, ele falou em termos nacionais como os órgãos de conta estão lidando com essa situação decorrente do coronavírus. Os tribunais de contas e os órgãos de controle em geral se depararam com uma situação inusitada ante a pandemia causada pelo coronavírus. Como proceder? Como exercitar em toda a plenitude a nossa missão de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e, ao mesmo tempo, não criar obstáculos, óbices aos gestores, notadamente os gestores da área de saúde. Nesse sentido, fizemos diversos encontros, reuniões, debates, e a partir daí foram editadas resoluções, notas técnicas, notas públicas, todas ressaltando o papel colaborativo dos tribunais de contas neste difícil instante porque passa o Brasil e o mundo. Ou seja, nós estamos nos colocando à disposição do gestor público para que ele possa tomar todas as medidas necessárias sem medo de errar, sem causar dano ao erário. Um dos destaques nacionais hoje é uma ampla entrevista concedida pelo governador da Paraíba, João Azevedo, ao jornal O Estado de São Paulo. Nessa entrevista, João Azevedo diz que o projeto recentemente aprovado pelo Congresso Nacional de socorro aos estados e aos municípios, da ordem de 60 bilhões de reais, é uma ajuda importante, chega na hora certa, mas conforme o governador paraibano, esse montante não vai conseguir equacionar inteiramente a queda nas receitas que os estados vão enfrentar ao longo desses próximos meses e com agravante adicional, que é o fato de as despesas com saúde pública terem crescido acentuadamente desde que se instalou a pandemia do coronavírus aqui no país. No outro momento da entrevista, João Azevedo fala que é necessário, e que já citou isso para o Ministério da Saúde, modificar os critérios de distribuição dos recursos destinados à pandemia,
para estados e municípios. Segundo ele, os critérios convencionais habitualmente utilizados para o repasse de recursos do SUS, Sistema Único de Saúde, não se aplicam nesse caso emergencial do coronavírus. Outra avaliação feita por João Azevedo ao Estadão diz respeito ao novo secretário, melhor dizendo, o novo ministro da Saúde. A ótica de João Azevedo, Nelson Taik, ainda não se estabilizou no cargo. Segundo o governador paraibano, a descontinuidade de algumas medidas administrativas que vinham sendo adotadas já há várias semanas pelo Ministério da Saúde, e no caso atual há, segundo João Azevedo, uma postura, digamos, dúbia do ministro com relação a problemas na ordem do dia, a exemplo da questão do isolamento social. João Azevedo também situou que a situação dos estados do Nordeste é particularmente grave nesse momento, porque não consegue ter acesso a mercados, a países que fabricam em larga escala respiradores, que é a grande demanda desse momento. Até algumas operações foram firmadas de compra pelo consórcio Nordeste, mas muitas delas acabaram sendo canceladas por parte dos fabricantes. Ainda segundo João Azevedo, nesse momento os governadores do Nordeste estão tentando fazer a compra desses respiradores na Turquia, depois que não conseguiram lograr êxito em várias tentativas no mercado chinês. Para você, um bom final de semana e até segunda-feira.